Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Nayara e sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Se você não assistiu ainda a nossa aula teórica sobre interações gênicas e pleiotropia, volta lá no nosso canal e assiste. Se você ainda não é inscrito no projeto Genilogs, olha a descrição desse vídeo e se inscreve. Então, hoje vamos resolver 10 questões sobre interação gênica e pleiotropia. A primeira questão era a Mackenzie. Em galinhas, a cor de plumagem é determinada por dois pares de genes. O gene Czão condiciona a plumagem colorida, enquanto o seu alelo Czinho determina a plumagem branca. O gene Izão impede a expressão do gene Czão, enquanto o seu alelo Izinho não interfere nessa expressão. Com esses dados, conclui-se que se trata de um caso de... Então, olha só o que fala na questão. Que o gene Izão vai impedir a expressão do gene Czão, que é justamente o gene que vai condicionar a plumagem colorida. Né? Então, o que é que fala? Fala sobre epistasia? Herança quantitativa? Não é herança quantitativa, né? Que herança quantitativa é quando eu tenho alelos, né, dominantes que eles vão somando, né, na característica, né? Então, eu tenho um fenótipo máximo e um fenótipo mínimo. Pleiotropia, né, quando eu tenho várias características condicionadas por um único gene, qual dominância? Quando eu tenho dois genes dominando, ou epistasia? Epistasia, né? Epistasia é quando um gene vai impedir a expressão de outro. Aí agora, fica na dúvida, A ou E? É uma epistasia recessiva ou epistasia dominante? Olha o enunciado da questão. O gene Izão impede a expressão do gene Czão, enquanto o seu alelo Izinho não interfere nessa expressão. Ou seja, o gene que está impedindo a expressão é o Izão. Ele é o quê? Dominante. Então, a epistasia, ela é dominante. Gabarito dessa questão, letra E. Essa questão aqui da VUNESP. Epistasia é o fenômeno em que um gene chamado epistático inibe a ação de outro que não é seu alelo, chamado hipostático. Em ratos, o alelo dominante Bzão determina a cor de pelo acinzentada. Preste atenção aqui. Bzão, cor de pelo acinzentada. Enquanto o genótipo homozigoto Bzinho define a cor preta. Então, Bzão, anota aí, pelo acinzentado. Bzinho, cor preta. Em outro cromossomo, um segundo locus afeta uma etapa inicial na formação dos pigmentos dos pelos. O alelo dominante azão nesse locus possibilita o desenvolvimento normal da cor, como definido pelos genótipos. Bzão, alguma coisa, que pode ser Bzão, ou Bzinho, que vai ser o quê? Pelo acinzentado, ou Bzinho, que vai ser o quê? Pelo preto. Mas o genótipo azinho, bloqueia toda a produção de pigmentos e o rato torna-se albino. Ou seja, aqui a gente se depara com o caso de epistasia o quê? Recessiva. Então, quando o azinho está em homozigose recessiva, ele vai bloquear a produção do pigmento. No rato, ele vai ser albino. Por mais que ele tenha o Bzão ou que ele tenha um Bzinho, ele vai ser albino se ele tiver azinho. Considerando os descendentes do cruzamento de dois ratos, ambos com genótipo azão-azinho, Bzão-Bzinho, os filhotes de cor preta poderão apresentar genótipos. Aí vamos analisar. Cruzamento de dois ratos, azão-azinho, Bzão-Bzinho. Se ele tem o azão, significa que ele vai manifestar a cor, né? Porque só não vai manifestar quando está em dupla homozigose recessiva. Então, tem um azão, então eu já sei que vai manifestar a cor. Qual é a cor? Bzão-Bzinho. Bzão-Bzinho está em qual? No pelo acinzentado, porque no pelo acinzentado basta ter um alelo dominante Bzão para ele ser acinzentado. Então, eu já sei que é o quê? É um rato de pelo acinzentado. Então, eu vou cruzar dois ratos de pelo acinzentado. E eu quero saber quais são os genótipos de cor preta. Primeiramente, sem fazer cálculo, tabela nem nada, vamos pensar o seguinte. Cor preta. Para ser cor preta, ele tem que ser o quê? Bzinho, correto? Bzinho. E o azinho não pode existir. Ele tem que ser azão, ou azão, não pode ter azinho. Então, vamos ver os itens que tem azinho, né? Porque o azinho vai bloquear a manifestação da cor e o rato vai ser albino. Então, não pode ter, em hipótese nenhuma, nenhum item com azinho. Então, a gente já cancela o item B.
Já cancela o item C, ó, azinho, azinho, bezinho, bezinho, e cancela o item E, que tem azão, azão, aqui tem azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, esses 3 itens, ó, eu já vou cancelar, porque tem azinho, azinho, né? Então, tem ratos albinos, né? Então, só restou o item A e o item B. Se é o cruzamento entre azão, azinho, bezão, bezinho, vamos ver. Para ele ser preto, eu tenho que ter o quê, ó? Homozigoto, bezinho, bezinho define cor preta. Para ele ser preto, ele tem que ter bezinho, bezinho. Esse item tem, ó, bezinho, 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 tem o azão, ó, então significa que a epistasia não vai ocorrer, né? Porque só ocorre a epistasia na homozigose recessiva. E o item D, ó, que era o item que faltou também a gente cancelar, ele tem um bezinho, bezinho, ok, preto. Agora ele tem bezão, bezão. Bezão, bezão não é preto. Bezão, bezão, ó, basta ter um bezão para ele ser acinzentado. Então, aqui é acinzentado, então nem preto é. Então, a única alternativa que restou foi essa, item A, que é justamente o gabarito da questão. Essa é a questão da PUC. As pimentas são originárias das Américas e parece que já eram cultivadas pelos índios entre 5.200 e 3.400 a.C. Das espécies do gênero Capsicum, a mais difundida é a Capsicum annuum, a qual pertence o pimentão. 4 variedades de pimentões com cores diferentes podem ser produzidas de acordo com o esquema abaixo. Somente alelos dominantes produzem enzimas funcionais. O cruzamento de uma planta com pimentões amarelos com a planta com pimentões marrons gerou descendentes que produziam frutos com os 4 fenótipos. Analisando as informações acima e de acordo com seus conhecimentos, é incorreto afirmar. Vamos prestar atenção no enunciado. Ele quer a alternativa incorreta. E, além disso, ele falou que vai ter um cruzamento de uma planta de pimentão amarelo com a de pimentão marrom. E quer, vai gerar descendentes que produzam frutos com os 4 fenótipos. Ou seja, eu tenho amarelo com pimentão marrom. Se eu vou ter os 4 fenótipos, ó, verde, marrom, amarelo, vermelho, significa que aqui vai ser como? Como é que vai ser o genótipo? Vai ser Czinho, Czinho, Rzão, Rzinho, né? Porque eu vou ter que ter o duplo recessivo aqui, ó. Então, vai ter que vir um do marrom e outro do amarelo. E o amarelo vai ter que ser Czão, Czinho, Rzinho, para poder dar o verde, né? Para poder ser Czinho, Czinho, vindo do, por exemplo, de uma planta marrom, cruzando com a planta amarela, né? Então, eles doando justamente esse gene Czinho. Então, vai ser o quê? Quais são os gametas formados? Aqui no marrom, ele vai formar o quê? Czinho, Rzão, Czinho, Rzinho. E o amarelo vai formar quais gametas? Czão, Rzinho, Czinho, Rzinho. Você vai perceber que vai formar todos. Se você fizer o cruzamento, vai ser todos de igual proporção, ok? Então, eu pegando Czinho, Rzão, Czinho, Rzão, Czinho, Rzinho, com Czão, Rzinho, Czinho, Rzinho, eu vou ter todos esses fenótipos. Então, espera-se do cruzamento parental que a maioria dos descendentes produza frutos vermelhos? Não, porque vai ser igual a proporção, né? Então, não vai ser a maioria, vai ser igual. Do cruzamento parental, espera-se que 1/4 dos descendentes produza frutos amarelos? Sim, amarelo 1/4, que vai ser 1 para 1 para 1 para 1. Então, justamente, verdade, 1/4. Verdade, o item B. Item C. O cruzamento dos descendentes vermelhos produz em F2 1/16 de descendentes verdes. Se eu fizer o cruzamento dos descendentes vermelhos em F2, ou seja, vai ser Czão, Czinho, Rzão, Rzinho, né? Se você cruzar marrom com amarelo e der o vermelho, ele vai, não vai ser Czão, Czão, vai ser Czão, Czinho, Rzão, Rzinho. Então, vai ter duplo heterozigose. Então, dupla heterozigose, o cruzamento deles vai ser o quê? O cruzamento de Czão, Czinho, Rzão, Rzinho, com Czão, Czinho, Rzão, Rzinho, que são indivíduos duplo heterozigotos, ele vai ter justamente aquela proporção da segunda lei de Mendel, típica, característica, que a gente já sabe, que é 9 para 3 para 3 para 1.
E o recessivo vai ser o 1, certo? Então, 1 sobre 16. 1 sobre 16 de descendentes vezes. O verde é o recessivo? Vamos olhar a tabela. Verde é o Czinho, Czinho, Rzinho e Rzinho. Então, justamente o verde é o recessivo. Então, o C também é verdadeiro. Item B, o cruzamento de plantas duplo-homozigotas nunca produz diretamente os 4 fenótipos. Verdadeiro. Se ela é duplo-homozigota, se ela é verde, né? Se ela é Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho, não tem como ela produzir os 4 fenótipos. Porque não tem como ela produzir um marrom que tem um Rzão se ela nem tem esse alelo dominante. Não tem como produzir o amarelo, que ela não tem esse alelo Czão, não tem um Czão, né? Um alelo C dominante. Não tem como produzir muito menos o vermelho. Então, o entender também é verdadeiro. Então, a única alternativa falsa é a letra A, né? Espera-se um cruzamento parental, que a maioria dos descendentes produza frutos vermelhos. É a falsa, porque não é a maioria, é igual a proporção. Essa questão é do Enem de 2012, da segunda aplicação. Após a redescoberta do trabalho de Gregor Mendel, vários experimentos buscaram testar a universalidade de suas leis. Suponha um desses experimentos realizado em um mesmo ambiente em que uma planta de linhagem pura com baixa estatura, 0,6 metros, foi cruzada com a planta de linhagem pura de alta estatura, 1 metro. Na prole F1, todas as plantas apresentaram estatura de 0,8 metros. Porém, na F2, F1, reproduzindo com F1, os pesquisadores encontraram os dados a seguir. Os pesquisadores chegaram à conclusão, a partir da observação da prole, que a altura nessa planta é uma característica que... Vamos lá, vamos analisar essa tabela que ele deu. A altura da planta em metros, 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, total. Proporção da prole, 63, 245, 375, 255, 62, total deu 1.000. Então, o que é que a gente vê? Vê que tem uma altura máxima e tem uma altura mínima. A altura máxima é 1, a altura mínima 0,6, né? E aí, a gente vai lembrar de quê? Vamos para as alternativas. Não segue as leis de Mendel? Poxa, se for o trabalho de Gregor Mendel, como é que ele não vai seguir as leis de Mendel? Não pode ser, né? Falso. Não é herdada e sim ambiental? Falso, né? Isso é uma coisa herdada, tanto que ele fala, né, que vai ter o cruzamento da prole F1 com F1, dando F2, ele está interessado no cruzamento, então é algo herdado, algo genético, não tem a ver com o fator ambiental. C. Apresenta herança mitocondrial, que é só da mãe? Não, né? Depende tanto de uma planta quanto da outra, né? Do cruzamento das duas, né? Não apenas só de um. É definida por mais de um gene? É definida por mais de um gene? Ou é definida por por um gene com vários alelos? Então, aí você vai pensar, vai dar um estalo na sua cabeça e você vai pensar justamente o quê? Numa herança quantitativa. A herança quantitativa que também é chamada de poligênica, né? Mais de um gene. É aquela que, quando eu tenho mais de um gene dominante, ele vai condicionando características, outras características, onde eu vou ter um fenótipo máximo, um fenótipo mínimo, né? Um fenótipo máximo, que aí seria 1 metro, fenótipo mínimo seria 0,6 metros. Então, eu vou ter a poligenia, uma herança quantitativa. Então, é uma herança que é uma característica que é definida por mais de um gene, né? Letra D, a nossa resposta. Essa questão é da VUNESP de 2014. É correto afirmar que interações gênicas ocorrem quando? Interações gênicas. Vou ter vários genes interagindo para dar característica. Então, o mesmo par de genes alelos determina uma característica fenotipal homóloga em 2 ou mais órgãos ou tecidos? O mesmo par. Eu falei que são 2 ou mais, então o mesmo não é, falso. B, um alelo de um gene ativa o outro alelo do mesmo gene sob determinadas condições do ambiente tecidual, estabelecendo diferentes fenótipos? Um alelo de um gene vai ativar outro alelo do mesmo gene. Isso é uma coisa complementar. Se você não lembra, volta lá na nossa aula teórica sobre interações gênicas, você vai entender.
Então, isso é exemplo de herança o quê? Complementar. Então, é falso, né? Porque eu quero a interação gênica. C. Um par de genes alelos sob determinadas condições ambientais determinam duas ou mais características fenotípicas. Um par de genes alelos condicionando duas ou mais características é o quê? Pleiotropia, né? Então, não é também interação gênica, que não é um par, são vários. Vários genes, ó, letra D, vários genes com segregação dependente apresentam efeito aditivo determinando variações qualitativas de duas ou mais características fenotípicas. Efeito aditivo, eu lembro de quê? Herança quantitativa, poligenia. Então, também não é interação gênica. E a letra E, dois ou mais pares de genes alelos atuam na determinação de uma mesma característica fenotípica. Isso é justamente a definição de interação gênica. Por isso que o gabarito dessa questão é a letra E. Essa questão, a herança da cor do fruto do pimentão, capsico anum, é um caso de interação gênica não epistática. A cor do fruto é determinada pela interação de dois alelos. Assim sendo, quando há um alelo dominante de cada par, tem-se a cor vermelha. Quando ocorre a presença de um alelo dominante de um par, tem-se a cor marrom. A presença de outro alelo dominante determina o amarelo. E o verde pelos alelos excessivos de cada par. Sabendo disso, a proporção fenotípica do cruzamento entre dois indivíduos heterozigóticos para os dois pares de alelos, se eu tenho um cruzamento entre dois indivíduos heterozigóticos para os dois pares de alelos, ou seja, vai ser Rzão, Rzinho, Czão, Czinho. Se eu cruzar Rzão, Rzinho, Czão, Czinho, com Rzão, Rzinho, Czão, Czinho, é aquela clássica proporção da segunda lei de Mendel, que é o quê? 9 para 3 para 3 para 1. Sempre. Letra D, eu gabarito dessa questão. Essa questão é da FUNRIO, de 2016. A pelagem dos cães da raça Retriever do Labrador é determinada pela interação gênica conhecida como epistasia. No caso desta raça, uma epistasia recessiva onde o gene é epistático sobre o gene Bzão, pelagem preta, e seu alelo Bzinho, pelagem marrom, e produz a pelagem amarela. Então, presta atenção no enunciado. Ele está dizendo o quê? Que o Bzão vai condicionar a pelagem preta, o Bzinho a pelagem marrom, e o gene epistático Ezinho, né? Ele vai ter que estar, ele é Zinho, então ele é recessivo. Então, ele vai ter que estar em homozigose recessiva. Quando ele é apresentado, ele vai produzir o que? Uma pelagem amarela, ok? No caso de epistasia recessiva. A partir dessa informação, qual o fenótipo e o genótipo da pele F1 de um casal formado por um macho, pega aí o papel, anota, por um macho de pelagem amarela e uma fêmea de pelagem marrom. Considerando que os pais do macho amarelo possuem uma pelagem negra, por gene Bzão e homozigose, e da fêmea marrom tem um dos seus pais com pelagem amarela. Preste atenção, para tudo. Vamos lá. O casal é o quê? Macho, pelagem amarela. E fêmea, pelagem marrom. Vamos lá. O macho, os pais do macho, olha só o que fala no enunciado da questão. Os pais do macho amarelo possuem a pelagem negra, com gene Bzão e homozigose. Então, era Bzão. Se ele tem um pelo amarelo, o macho tem um pelo amarelo. Então, significa que a epistasia está acontecendo, né? Epistasia recessiva. Então, ele tem um Ezinho. Então, já sei que, vamos lá, saber qual é o genótipo dele. Eu sei que ele tem Ezinho porque ele é amarelo. Agora, o outro é o quê? Bzão. Aí o enunciado falou que os pais do macho eram negros, com gene Bzão e homozigose, Bzão. Então, Bzão, com Bzão só pode dar filho o quê? Bzão. Então, eu sei que o macho de pelagem amarela, qual é o genótipo dele? Bzão, Ezinho, ok? Então, anota aí. Já a fêmea de pelagem marrom, então eu tenho que ter o quê? Bzinho, ok? Ó, a fêmea marrom tem um de seus pais com pelagem amarela. Então, eu sei que ela é Bzinho, porque ela é marrom.
mas eu não sei se ela é zão, ezinho. Ezinho, ezinho não é, porque senão ela seria amarela. Então, ezinho. Aí a gente vai para o enunciado. A fêmea marrom tem um de seus pais com pelagem amarela. Pelagem amarela é ezinho. Então, vai doar o quê para a filha? O ezinho. Então, se a filha ela consegue manifestar essa cor marrom, significa que ela tem um ezão, né? E ela vai ter um ezinho de dos pais, porque um dos pais dela é amarela, tem ezinho. Então, qual vai ser o genótipo dela? Bezinho, ezão, ezinho. Ok? Pronto. Então, a partir dessa informação, qual o fenótipo e genótipo da prole F1? Então, a gente vai ver. Se o macho de pelagem amarela, ele é bezão, ezinho, os gametas dele é bezão, ezinho. Bezão, ezinho. E a fêmea de pelagem marrom, ela é o quê? Bezinho, os gametas dela. Bezinho, ezão, bezinho, ezinho. Certo? Então, quais são os possíveis fenótipos e genótipos? Então, a gente fazendo o cruzamento, eu vou até anotar aqui para acompanhar com vocês, né? Então, eu vou ter o quê? O macho pelagem amarela, o único gameta dele que vai ser bezão, ezinho. E a fêmea de pelagem marrom vai ser o quê? Bezinho, ezão, bezinho, ezinho. Então, quando eu for cruzar, eu vou ter bezão, bezinho, ezão, ezinho, e vou ter bezão, bezinho, ezinho. Quando eu tenho ezinho, eu vou ter o quê? Amarelo. E quando eu tenho ezão, eu vou manifestar a cor. Então, foi bezão, bezinho, ezão, ezinho. Bezão vai ser o quê? Pelagem preta. Certo? Então, o preto vai ser bezão, bezinho, ezão, ezinho. Então, a gente vê, ó. E fazendo de outra forma, você pensa, tem que ter um bezão. Então, tem que ter o bezão, né? Por que tem que ter o bezão? Porque o macho de pelagem amarela, o pai dele os pais dele são negros, então ele tem um bezão. Então, o que não tem um bezão? Porque eu fiz o cálculo para dizer para vocês a resposta, certo? Mas agora eu vou dizer de uma forma que você nem precisaria fazer esse cálculo dos gametas. Você vendo assim, na lógica, se eu vou ter que ter um bezão, quais são as alternativas que não tem bezão? Essa não tem bezão, então já cancela. Essa não tem, cancela. Não tem, cancela. Então só ficou essa e essa, certo? Só que o que acontece? Vai poder ser bezão? Não, não vai poder ser bezão, porque a cor marrom só vai doar o quê? O bezinho, né? Então, não tem como ser o item E, só pode ser a letra A. Por isso que o A é o gabarito da questão. Então, você, de uma forma mais rápida, vai resolver a questão dessa forma, né? Pelas alternativas. Se não, você faz aquele cálculo que eu estava explicando para vocês. Essa questão é da IADES 2018. Herança genética em que participam 2 ou mais pares de genes com segregação independente e na qual cada um desses pares contribui com a parcela para a determinação de dada característica, resultando em efeito acumulativo. Essa definição refere-se a epistasia. Epistasia, que é quando um vai inibir o outro. Pleiotropia, quando um gene vai condicionar várias características. Herança mitocondrial, que é só da mãe. Herança quantitativa ou dominância completa. Efeito acumulativo, né? Os pares vão contribuir para uma parcela de uma dada característica, então a gente vai lembrar, claro, da herança quantitativa, né? Que eu vou ter o fenótipo máximo e o fenótipo mínimo, letra D, o gabarito dessa questão. Essa questão aqui é da FGV, 2013. Drosófilas de asas normais e corpo escuro foram cruzadas com outras de asas curvas e corpo cinzento. Presta atenção. Os descendentes todos de asas normais e corpo escuro foram cruzados entre si, resultando em drosófilas de asas normais e corpo escuro. E drosófilas de asas curvas e corpo acinzentado. De novo,
olha só, os descendentes. Asa normal, corpo escuro, asa curva e corpo cinzento. Vão dar sempre o quê? Normal, escuro, ó. Aí, quando cruzou de novo, é normal, escuro, curva e cinzento. Sempre você vê que está um colado no outro, duas características sempre acompanhando a outra. Aí fala na proporção 3:1, mas assinar a alternativa que melhor explica esses resultados. Os genes para o comprimento asa e para a cor do corpo estão ligados e muito próximos? Sim, sim. Justamente, porque asa normal, sempre que for asa normal, vai ser corpo escuro. Sempre que for curvo, vai ser corpo acinzentado, né? Vai ser corpo cinzento. Então, você vê que eles estão ligados muito próximos, né? Que eles fazem parte do quê? Da pleiotropia. Então, letra A, né? Letra B, ocorreu permuta entre os genes para asa normal e para a cor do corpo? Não, a gente não vê a permuta, vê sempre eles acompanhar. Os genes correspondentes segregam independente? Não, eles não segregam de forma independente, sempre juntos. B, na formação de gametos ocorreu não disjunção cromossômica? Não, não tem a ver com não disjunção cromossômica, é um caso de pleiotropia, né? Que eles vão realmente juntos. Ocorre interação gênica entre os genes envolvidos? Não, pleiotropia. Então, letra A, o gabarito dessa questão. E aqui, nossa última questão, da UEPG, IPE, é um fenômeno inverso ao da pleiotropia. Qual é o fenômeno inverso da pleiotropia? Então, vamos pensar. Pleiotropia, eu tenho um gene condicionando várias características que estão ligadas, que é até exemplo da questão anterior, né? Então, epistasia. Epistasia é quando um vai inibir o outro, então não é o contrário. Criptomeria, polialelia, alelos múltiplos, né? Então, polialelia, por exemplo, eu vou ter vários alelos, né? Aí, quando eu penso na interação gênica, né, que é o objetivo dessa aula. Então, interação gênica, eu tenho 2 ou mais pares de genes condicionando uma característica, logo no item A, né? E aí, 2 ou mais pares condicionando uma característica. E pleiotropia é o quê? Um gene condicionando 2 ou mais características. Então, ao contrário, né? Se é vários condicionando uma característica e o outro é um condicionando várias características, um é o inverso da outra. Então, justamente o inverso de pleiotropia é o quê? Interação gênica. Então, obrigada pela atenção de vocês, por terem assistido essa aula. E curta lá o nosso canal e até a próxima. Muito obrigada.